De acordo com a Constituição brasileira, as funções do Estado são exercidas pelos três poderes distintos e independentes que são Poder Executivo, Poder Legislativo e o Poder Judiciário, para um bom desenvolvimento para o Brasil. E é justamente por meio dessa integração que a sociedade está assegurada de seus direitos. Hoje vamos conhecer um pouco mais desses poderes e para iniciar te pergunto, você já ouviu falar em tripartite? Não? Meus amigos, esse termo foi discutido ao longo da nossa história por diversos filósofos que buscavam definir uma organização política inicialmente abordada na obra de Aristóteles, O Político. E essa ideia de se fazer uma divisão surgiu para descentralizar o poder, que antes encontrava-se concentrado em pequenos grupos e tinha como objetivo acabar com governos absolutistas e também tiranos. E ao dividir o poder em diferentes instâncias, distribuindo as autoridades e o seu empoderamento. Podemos dizer, o abuso de poder, já que cada instituição possui diferentes funções com igual dependência, como também autonomia. Sim, e o povo quer saber, e qual é o papel dos três poderes? Amigos, vamos lá. Garantir o pleno funcionamento das instituições democráticas brasileiras, operando com diferentes papéis na nossa sociedade. Você está gostando? Deixe o seu like, inscreva-se no nosso canal. Vamos começar falando do Poder Executivo, que é exercido no âmbito federal pelo presidente da República e os ministros, o estadual pelos governadores e o municipal pelos prefeitos. Cabe ao Poder Executivo administrar o estado, país, cidade. E o que faz o Poder Executivo? O Poder Executivo dirige e administra o governo e ainda representa o país no exterior. É quem toma as decisões importantes sobre economia, investimentos, construção e conservação de escolas, hospitais, estradas e outros. E quem exerce o poder? O presidente, governadores, prefeitos. E na Constituição de 1988, como sabemos, adotou-se o presidencialismo como forma de governo. E todos esses governantes são hoje escolhidos por meio de votação. Eles têm o poder de nomear, ou melhor, fazer nomeações para cargos de grande importância. Cabe também ao Poder Executivo executar, implantar as leis que são elaboradas pelo Poder Legislativo. E o chefe do Poder Executivo precisa editar medidas provisórias com força da lei para atender às situações das necessidades, urgências e de relevância, tendo também o dever de sustentar a integridade e a independência do Brasil, representar um plano de governo com programas prioritários, projetos de leis, diretrizes orçamentais e as propostas de orçamento. E deve montar as obrigações manter as obrigações visando sempre o bem-estar comum. O Poder Legislativo compõe a Câmara dos Deputados com representantes do povo brasileiro, o Senado Federal com representantes dos estados e do Distrito Federal e o Tribunal de Contas da União, que é um órgão que presta auxílio ao Congresso Nacional nas atividades de controle e fiscalização externa, tendo o Congresso Nacional como uma das principais responsabilidades
para elaborar as leis e proceder assim à fiscalização contábil, financeira e orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e indireta. E cabe ao Poder Legislativo, cabe, meus amigos, ao Poder Legislativo a elaboração de leis, como já foi dito anteriormente, a fiscalização dos atos do Poder Executivo, tendo uma estrutura bicameral, ou seja, um sistema que prevê a manifestação das duas casas na elaboração das normas jurídicas, abrangendo, de um lado, a Câmara dos Deputados, que são representadas pelos deputados federais, e do outro, o Senado Federal, que é composto pelos senadores. Em 2022, os nossos 26 estados e o Distrito Federal elegerão apenas um único senador por unidade federativa. O Senado Federal é composto por 81 parlamentares e a Casa renova de forma alternada 1/3 dos seus 2/3 dos 81 cadeiras disponíveis. E o que está sob a gestão dos senadores, vamos lá. Aprovar projetos que surjam na Câmara, fiscalizar todas as ações da Câmara dos Deputados, votar projetos de lei antes delas serem sancionadas pelo presidente, julgar qualquer tipo de crimes de responsabilidade cometidos pelo presidente da República, pelo Supremo Procuradoria-Geral da República e pelo Conselho Nacional de Justiça. Propor leis, emendas e alterações na Constituição Federal. Aprovar os limites da dívida pública, avaliar as indicações de chefe de Estado para cargos importantes e como também integrar comissões permanentes. Vamos agora para o Poder Judiciário, que tem como função garantir os direitos individuais, coletivos e sociais e ainda resolver conflitos entre cidadãos, entidades e Estado, com autonomia financeira, como também uma autonomia administrativa, garantidas pela Constituição. O Poder Judiciário é integrado pelo Supremo Tribunal Federal, Supremo Tribunal de Justiça, Tribunais Regionais Federais, Juízes Federais, Tribunal e Juízes do Trabalho, Tribunal e Juízes Eleitoral e Tribunal e Juízes Militares. Qual é a função da Justiça Estadual? Amigos, a sua função é processar e julgar qualquer causa que não esteja sujeita à Justiça Federal. É isso aí, meus amigos. Nós trouxemos para vocês um pouquinho só dos três poderes, para que a gente fique sabendo como é, de fato, esses poderes e qual a sua real função. Esperamos que tenham gostado do vídeo e assim agregado um pouquinho mais de conhecimento para todos nós. E tenhamos tempo para refletirmos sobre em quem devemos colocar no poder. Um grande abraço para todos vocês e lembrem-se, nós precisamos ter voz, precisamos estarmos ativos. A eleição foi conquistada com muita garra, com muita força e precisamos estar atentos, ligados, estudarmos tudo que está ligado à nossa política, à nossa votação. Um grande abraço a todos vocês. Se não está inscrito no canal, inscrevam-se, deixem o seu like, isso é importante. Outra coisa, nossas playlists estão carregadinhas de história. O nosso muito obrigado. A nossa palavra de hoje, liberdade.